E aí, tudo bem? Meu nome é Simone Nogueira e eu sou a criadora do movimento Mundaí. Sabe aquelas coisas que passaram a vida inteira nos dizendo como se fossem verdades absolutas e que a gente passa a vida tentando se enquadrar a elas? Eu estou falando de crenças limitantes. Elas nos aprisionam a padrões mentais e emocionais que limitam o nosso sucesso e felicidade. São crenças que nos foram ensinadas desde a infância, condizentes com as regras e com os valores do ambiente e da sociedade onde a gente foi criado, mas que hoje não representam mais o que a gente acredita. Engenheiro e médico é coisa de gente bem-sucedida, bailarina e cantor de rock é coisa de vagabundo que não quer estudar. Só tem duas maneiras de ser milionário: herança ou casar com um homem rico. Como a nossa família não é rica, trata de achar um homem rico para casar. Deus não fez você bonita, então você tem que ser muito inteligente. Dinheiro não vem fácil. Para ter dinheiro, a gente tem que sofrer muito nessa vida para merecer. Larga de ser burro, menino. Qualquer um consegue entender isso. A gente passa boa parte da infância e juventude ouvindo essas coisas e não imagina o quanto elas bagunçam a nossa vida. Vamos falar sobre isso hoje? Primeiro, a gente acreditava nelas porque quem dizia isso pra gente eram os nossos pais, os nossos cuidadores, professores, as pessoas que nós tomávamos como referência na vida. E é assim que a gente aprende tudo, por imitação, por repetição. Mas depois a gente começou a pensar por conta própria, e algumas dessas crenças passaram a não condizer mais com o que a gente sabia. Só que elas continuam ditando a nossa vida. Quantos jovens, na hora de optar por uma profissão, não acabam abrindo mão do seu sonho de ser músico, cantor, ator, pintor, para ser médico, advogado, engenheiro? Por mais que eles queiram ter coragem de se jogar no sonho deles, falta autoconfiança, eles se sentem incapazes. Eles acreditam que só vão ter chance de ser bem-sucedidos se seguirem aquelas profissões convencionais. Eles têm medo dos pais estarem certos e eles fracassarem se seguirem os seus sonhos. Quantas meninas lindas, talentosas, se anulam, inibem os seus dons, se desvalorizam porque acreditam que sua única chance de ter sucesso na vida é se casando com um homem rico. Outras tantas meninas acreditam que são feias porque era isso que elas ouviam na infância e isso bota a autoestima delas no chão, o que desencadeia um processo de autodestruição através de distúrbios alimentares, falta de autoconfiança, falta de amor próprio. Quantos de nós não passa a vida tendo uma relação doentia com dinheiro, acreditando que não nos esforçamos o suficiente para ter dinheiro, entendendo que só com muito sofrimento a gente consegue ganhar dinheiro? A gente acha que não merece, que não consegue. Outros acreditam que são burros porque ouviam isso dos seus professores e acabam por se tornar fracassados na vida. A verdade é que a gente desconfia que nenhuma dessas crenças é verdadeira, mas morre de medo de tentar romper o padrão e seguir o coração e a intuição. Crenças limitantes também podem ser percepções distorcidas, adquiridas por experiências de outras pessoas ou eventos marcantes, traumáticos nossos, que se tornam verdades absolutas para a gente. Só que a gente não liga a percepção àquele evento específico apenas. A gente generaliza, toma isso como verdade absoluta para todas as situações semelhantes que a gente viver. Por exemplo, seu pai era um homem muito rico, tinha um negócio muito bem sucedido, mas escolheu mal os seus sócios e acabou sendo passado para trás por eles e perdeu tudo, dinheiro, empresa. E é claro, você passou a vida ouvindo dele como a gente não pode confiar em ninguém, que as pessoas estão sempre, o tempo todo, maquinando maneiras de nos trair. Esse foi um problema que o seu pai passou, não você, mas você tomou essa verdade para si. E hoje, já adulto, você tem sérios problemas para confiar nas pessoas. Observe a sua vida. Repare as situações de dificuldade onde as coisas parecem que nunca dão certo, nos seus relacionamentos, nos seus negócios. E percebe se não existe alguma crença limitante que está interferindo na sua autoconfiança, na sua determinação, na sua coragem. Tomar consciência dessas crenças e padrões repetitivos é a primeira coisa a fazer. Não é fácil quebrar o padrão. Essas crenças estão literalmente enraizadas na nossa mente. São circuitos elétricos e químicos que foram sendo reforçados, engrossados, depois de cada vez em que você repetiu o mesmo padrão de medo e limitação no decorrer da sua vida. Mas isso não precisa continuar determinando o seu futuro. A coisa mais importante que me aconteceu nesse meu processo de mudança e evolução espiritual foi compreender que os dogmas e crenças que sempre moldaram a minha vida e nos quais eu acreditava cegamente, de fato, era o que me limitava, o que me tolhia de seguir o meu coração.
As nossas reações automáticas frente às escolhas e desafios da vida nos levarão automaticamente a reproduzir o nosso padrão de medo, de insegurança, porque esse vem sendo o nosso comportamento a vida toda. Mas agora que você sabe que essas crenças não são verdadeiras, desafie-as. É onde está o seu medo que está a sua tarefa, já dizia Jung. Não recue, encare de frente cada um dos seus medos. Comece pelos medos pequenos, até que a coragem se sinta à vontade com cada pequena vitória e se motive cada vez mais, até que ela se torne um novo padrão de comportamento. Coragem não é a ausência de medo, é a decisão que você toma de que o seu objetivo, o seu sonho é mais importante do que o seu medo. Você faz sempre o mesmo caminho de carro para buscar o seu filho na escola porque você tem medo de se perder? Se perca, conheça novos caminhos. Você está louca para entrar numa aula de dança, mas tem medo de parecer ridícula e velha? Ouse, comece a sua aula. A cada pequeno medo que você é capaz de superar, novas conexões químicas e elétricas são criadas no seu cérebro. São novos caminhos, novas possibilidades que você está se permitindo viver e aos poucos você rompe o padrão limitador das crenças que não te pertencem mais. Lentamente, você vai atrofiando no seu cérebro as velhas conexões, aquela velha avenida das limitações e dos medos. Ouse, não pense, simplesmente se lance no desconhecido, principalmente se, apesar do seu medo, ele faz seu coração se acelerar de excitação. Vem, muda aí comigo, eu te vejo no próximo vídeo. Até!